muito falar do texto do Márcio, né? Que escrever é criar um certo contexto, né? É muito louco isso, como que o ator, o Brian, ele já começa a criar o contexto dizendo: "Xi, mãe, parece que alugaram o apartamento 52", né? Então, quando você escreve, você está criando contexto. Isso é muito louco, né? E do zero ainda, vocês estão aí fazendo essa leitura do sofá, né? Da casa de vocês e mesmo assim o jogo cênico acontece, né? Porque a nossa mente ela consegue imaginar ou criar esses jogos cênicos, ou esses jogos do possível, né? O mais louco da literatura é jogar com esse possível. E se, né? Como o seu personagem faz, né? E se a mãe dele estivesse ali do lado, mas a mãe morreu, né? E se o vizinho realmente alugar e bater a porta e pedir alguma coisa nessa casa, né? Então a literatura joga com esse jogo do possível, né? E quando um ator acredita nisso, que é o que aconteceu aqui, a gente acredita desse outro lado também. Então a gente entra dentro da cabeça dos personagens, entra dentro desse mundo dos personagens e vive esse jogo, porque em últimas hipóteses, né? Em última análise, na verdade, né? Em última análise, quando nós fazemos isso, nós criamos o nosso jogo cênico, nós criamos o nosso Instagram, as nossas redes sociais, os nossos amigos, a nossa bolha, as nossas verdades, as nossas manias, os nossos jogos de linguagem, as nossas piadas, as nossas formas de criar um jogo, porque habitar o mundo ele é habitado pela linguagem, né? No começo era o verbo, então nós tecemos jogos de linguagem, né? Por exemplo, eu falei aí para o colega que aonde eu morei lá em São Paulo, ele falou, né? Primeira coisa, pô, aquela região é muito interessante, etc. Aquilo é um jogo físico, né? Mas também quando a gente cria esses jogos de linguagem, ele também acontece como no plano físico, vamos colocar assim, né? Então, quando a gente trabalha com esse campo da linguagem, a gente trabalha com esse campo do possível, a gente habita esse campo do possível e a gente acaba brincando nesse campo, né? Então, todo mundo entrou no jogo, principalmente porque tem dois atores, nesse caso que fizeram a leitura do texto, que concretizaram essa ideia do Márcio, né? Fazendo essa leitura, o espectador ele entra nesse campo, né? E quantas coisas é possível criar nesse contexto, né? Ele criou o jogo da barata, ele criou o jogo do açúcar, ele criou o jogo do apartamento, ele criou o jogo, ele criou alguns jogos ali de linguagem, que quantas outras coisas ele podia colocar. Podia falar do sofá, ele podia falar de uma lapiseira, de um lápis, podia falar de uma roupa, podia falar de 40 outras coisas, porque ele criou esse jogo original, vamos colocar assim, né? Primeiro ele criou as regras desse jogo, né? Que eu acho que é o mais difícil para um escritor, ele criar as regras de um jogo onde, a partir desse campo, o ator pode criar e o escritor pode criar tantas outras coisas. E escrever é justamente isso, né? Esse jogo de verossimilhança, né? Então, é óbvio que você trabalha com elementos do concreto, né? Como que aconteceu no caso do apartamento. O apartamento tem número, ele bate na porta. O que você quer? Você quer açúcar ou você quer alguma outra coisa? Então, você criou esses jogos de linguagem, mas são jogos que precisam ser comuns às pessoas, né? Só que você criou um outro jogo, né? Que é esse jogo praticamente alucinatório desses dois personagens. A peça de teatro tem música, a gente viu isso pelos atores, né? Também, tipo, ela tem pausas, ela tem diálogos, ela tem momentos de monólogos, de solilóquios, de pausa. Obviamente nós fizemos a leitura aqui, ela demorou 15, 20 minutos, talvez no máximo, né? Talvez 15 minutos, 20 minutos no máximo.
E isso numa encenação ela pode demorar mais, porque nós temos a entrada dos atores, nós temos a contextualização, nós temos a música, nós temos o ambiente, nós temos as pausas maiores, pode ter uma música, pode ter um rádio, o ator pode estar fazendo algum outro gesto, pode estar cozinhando, pode estar conversando com a barata, pode estar sonhando com a barata, dependendo do diretor. Ele pode criar algumas cenas mudas, né, como se fossem cenas estáticas aí com isso. E uma última coisa é esse jogo sem fim, né, que foi criado, né, do final, onde você pega os mesmos elementos do começo, que é tipo, tanto faz o que um personagem está buscando, né, ele pode, no final ele troca esse jogo, ele troca esse assunto, ele traz aquilo que ele perguntou como dúvida, ele traz como busca, né, depois, né. Primeiro, você quer açúcar, mas não sei o que, e no final ele fala, estou procurando açúcar, mas não sei o que, né, num apartamento. E esse jogo pode continuar de eterno e cada hora trocando um elemento. Para mim, né, essa peça é uma antecipação desse multiverso que a gente enxerga hoje, né, em algumas criações artísticas, né, tipo um seriado que eu assisti que chama Loki, eu não sei se vocês assistiram na Disney lá, que no final ele está no multiverso, né? O Homem-Aranha agora, da Marvel, eles estão querendo trazer essa coisa de multiversos, né? Onde como se existisse vários universos, um dentro do outro, etc. E você cria isso, né? Porque no final você troca alguns elementos, de alguns elementos físicos praticamente, mas os personagens eles se alternam, né? Em vez de um ser o vizinho, agora ele acabou de se mudar para o apartamento. E esse jogo maluco cria essa comicidade do espetáculo que você criou, né? Porque fica engraçado, né, esse jogo, né? E as pessoas se identificam porque a gente também está nesse jogo onde cada um criou o seu campo de linguagem para fazer sentido acordar, trabalhar, dormir, etc. Então a gente enxerga também como a loucura que é esse jogo, né? Então, parabéns a você, Márcio, aos atores pela leitura, ao Marcelo aí pela agregar o pessoal, e eu acho que é isso que eu tinha para falar.